Boa noite, queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos, principalmente nesta noite, neste dia 11 de julho de 2022. Nós, da AME Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec, nos reunimos junto com todos vocês que estão aí nos assistindo para o estudo dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. É com grande satisfação que nesta noite nós temos o Wallace Oliveira, ele que é mineiro e que vai nos apresentar justamente uma das nossas parábolas preferidas, que é a parábola dos bodes e das ovelhas. Boa noite, Wallace. Bem-vindo à AME. Boa noite, Samira. Boa noite, Vitório. Boa noite, amigos da AME Serra Gaúcha e Centro Espírita Allan Kardec. Prazer novamente estar com vocês nessa noite de hoje. Que maravilha! Antes de passarmos, então, a palavra, Wallace, vamos falar um pouquinho dos teus livros, Wallace. Nós sabemos que já tem um aí no forno, quase saindo, mas fala dos outros três que já estão à disposição daqueles que querem aprofundar os estudos dos ensinos de Jesus, como tu tens nos trazido nessas lives tão maravilhosas a respeito das parábolas. Sim, eu já tenho 3 livros lançados, né? É o Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos, inclusive já foi feita uma live aqui, consta da biblioteca virtual da AME Serra Gaúcha, esse estudo, né? Tem também o livro Três Homens, Apenas um Espírito, a visão espírita da vinda do novo Messias, que trata de um assunto também bastante interessante. E o livro O Relógio Cósmico de Deus, uma visão espírita da hora do juízo final, sempre trazendo essa linha dos estudos evangélicos cristãos, né? Trazendo essa ótica do entendimento judaico e fazendo essa conjunção com os ensinos que a doutrina espírita, através de Kardec, né? Trouxe para a gente, né? Como revelação, a terceira revelação. E o quarto livro, né, tá quase para sair, é o volume 2 do Sermão Profético, né, e eu já estou quase terminando. Se Deus quiser, no máximo daqui uns 2 meses, já deve estar disponível para quem quiser se aprofundar nos estudos, né? Todos eles estão disponíveis na plataforma da Amazon, né, tanto em formato físico quanto em formato e-book, Kindle, né, PDF, para quem quiser, gosta de ler livros em formato digital, né? E está lá disponível. Quem quiser se aprofundar, será um prazer, né? Vai ter um material de estudo bastante profundo e elaborado. Que maravilha! Vamos aguardar, sim, esse quarto livro, porque nós sabemos que todas as informações são importantes, principalmente neste que traz justamente a separação da humanidade, a vinda do Cristo, sempre com o olhar, os ensinamentos da doutrina espírita. Que bom! Sucesso nessa nova publicação, temos certeza que será do agrado de todos. Vamos, Obrigado. então, solicitar a todos que estão conosco que deixem o seu like, que se inscrevam, porque a plataforma entende que esse conteúdo, quando recebe um número alto de sinalizações positivas, a plataforma divulga esse material para que outras pessoas também possam fazer o uso, e isso vai esclarecendo todos aqueles interessados no tema. Obrigada a todos que estão conosco. Vou pedir ao Vitório que faça a prece inicial e passaremos em seguida ao Wallace. Meu boa noite a todos que estão participando, em especial ao nosso querido Wallace, em agradecimento por mais uma vez tê-lo conosco. Então, vamos, a partir desse momento, com os nossos pensamentos elevados, agradecer a Jesus, a Deus Pai, por essa oportunidade bendita
de termos o Wallace a nos trazer, através dos seus estudos, através da intuição que ele recebe da espiritualidade, a beleza das parábolas do Mestre Jesus, aclarando no Senhor, fazendo que a nossa compreensão se amplie, para que, com esse entendimento, consigamos todos transformarmos-nos, deixando o homem velho que somos, transformando-nos em um homem novo. Possa, Senhor, com os ensinamentos que nos envias através dos amigos queridos, facilitar a nossa caminhada, para que consigamos, enfim, Senhor, evoluir para nos tornarmos pessoas melhores e, desse modo, transformar a nossa sociedade. Te agradecemos a oportunidade e rogamos, seja conosco, Senhor, nesse instante, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada, Vitório. Então, Wallace, vamos te ouvir falar da parábola dos bodes e das ovelhas. Então vamos lá. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui para vocês a apresentação. A parábola que eu trouxe para vocês nessa noite de hoje para uma reflexão, né, seguindo aquela linha, né, de trazer algumas das muitas parábolas de Jesus para trazer a nossa estudo, a nossa interpretação sobre a ótica espírita. Então, nessa noite, a gente vai falar sobre a parábola dos bodes e das ovelhas. É uma parábola longa, mas, apesar de tudo, ela é uma parábola bem simples. Porque, na realidade, ela é a sexta, a gente vai ver, a sexta parábola do sermão profético de Jesus, a última daquele sermão, onde Jesus esclareceu outros ensinos que ele já tinha dado antes, particularmente quando ele tratou da parábola do joio e do trigo e da parábola da rede dos peixes e da rede de pesca, onde o assunto, basicamente, é essa questão, né, que, segundo a exegese judaico-cristã, trata do grande julgamento da humanidade, ou seja, daquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade. Então, vamos lá ver o que Jesus falou, né, para nós, né, há 2000 anos atrás, sobre esse assunto. Como sempre, toda a parábola encontra-se inserida num contexto. Então, vamos ver aqui rapidamente o contexto no qual ela se encontra. Consta nos evangelhos que Jesus havia acabado de sair do templo de Herodes, em Jerusalém, quando então ele, citando as antigas profecias, previu naquela ocasião a sua destruição. Em seguida, ele e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, e lá Jesus proferiu seu famoso e enigmático sermão profético. E ao final daquele sermão, o mestre concluiu todas as suas revelações citando 6 parábolas em sequência: a da figueira, a do pai de família e do ladrão, a dos 2 servos, a das 10 virgens e das lâmpadas, a dos servos e dos talentos, e em seguida, citando os ensinos contidos no livro do profeta Daniel e falando sobre o seu retorno futuro, Jesus disse outra parábola, que é justamente a 6ª e última daquela série. A parábola é essa. Ele começa falando assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, ele estabelecerá o seu reino, né? É isso que ele estava falando. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará, né, uns dos outros, assim como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, né, que é o símbolo do Filho do Homem,
aos justos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e me foste ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá o rei também aos injustos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles, os injustos, também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses, quem? Os injustos, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Depois de concluir, né, essa parábola, Jesus disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Cristo, será entregue para ser sacrificado, ou seja, morto, né? Após a citação dessa parábola, vamos então entender qual será a sua interpretação. Como sempre, eu trago para vocês, a gente vai fazer a interpretação de acordo com o ensino, né, a técnica hermenêutica de interpretação segundo os judeus, né, estudiosos judeus trazem, de acordo com o ensinamento da Cabalá judaica, onde eles explicam que, basicamente, toda a parábola, e essa é uma delas, né, apresenta 4 níveis de entendimento. E nós vamos estudar esses 4 níveis de entendimento hoje. O primeiro nível é o que a gente chama de interpretação literal. É isso que a gente fez até agora. É aquele entendimento que a gente consegue tirar da primeira leitura, né? Daquele entendimento ao pé da letra. E deles, praticamente, a gente tira o que a gente pode dizer que seria o sentido moral da parábola. É aquele de fácil entendimento, né? Mas, como sempre, o problema está, né, que ele geralmente é de difícil aplicação, porque depende da nossa boa vontade, do nosso desprendimento, da nossa abnegação, né? O segundo e terceiro níveis, nós vamos estudar os dois juntos. E ele basicamente significa o seguinte: nós vamos identificar e constatar quais são os verdadeiros sentidos das figuras simbólicas e alegóricas que foram utilizadas por Jesus na parábola. Por exemplo, aqui a gente já vê bode, ovelha, ou seja, ele está usando esse símbolo, mas ele quer que a gente entenda uma outra coisa. E aí a gente faz aqui aquela conexão ou concordância de entendimentos com outros ensinos ou parábolas contidas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E depois que a gente faz a identificação dessas figuras e constata quais são seus verdadeiros entendimentos, é como se a gente voltasse a quê? A gente juntasse os pontos e construiremos, né, uma nova história, ou seja, aquele sentido que está por trás daqueles símbolos. E aí nós entraremos, no final, no 4º nível de entendimento, que é o sentido espiritual, que é aquele que trata
de quais são os mistérios envolvidos, quais são as profecias e, principalmente, a questão que é tratada na exegese de interpretação, que é a questão escatológica, ou seja, aqueles assuntos que tratam dos acontecimentos que a gente remete ao chamado final dos tempos. E isso nós vamos trazer aqui para vocês, sempre com aquele viés, trazendo qual que seria o entendimento judaico, né? O entendimento cristão contido nos evangelhos, e trazendo também qual seria a interpretação, né, que Kardec, à luz da doutrina espírita, trouxe para vocês, para a gente, né, sobre esse assunto. Então vamos lá, gente. Primeiro nível de entendimento. Vamos refletir sobre essa parábola ora proposta. A gente viu lá que foi dito que quando chegar o previsto momento futuro, o Filho do Homem, ou seja, o Cristo, agora na condição de rei, porque naquela época, 2000 anos atrás, quando ele veio assumindo um papel do chamado servo sofredor, descrito em algumas antigas profecias, principalmente em Isaías 40, né, onde ele teria que vir como profeta, mas sofrer, ser morto, né? Mas depois ele viria em glória, ou seja, ele viria como rei, né? E aí ele irá estabelecer neste mundo o seu reino glorioso. O que seria isso? O chamado reino dos céus, que ele tanto falava, que é o futuro governo espiritual neste mundo. O Cristo virá a este mundo para promover o quê? Como foi dito na parábola, um processo de julgamento final, quando então ele avaliará, selecionará e separará os homens justos e injustos, dando a cada um dos grupos tanto o motivo da sua sentença aplicada, quanto da sua destinação distinta, que lá foi dito o fogo eterno ou a vida eterna. Assim como, aí ele entra na parábola, por comparação, um bom pastor de animais também separa, ao final de cada dia, as ovelhas do meio dos bodes, visto que eles haviam convivido juntos no quê? No pasto, o campo, né? Conduzindo o quê? As ovelhas ao seu aprisco, que é o curral ou abrigo seguro, né? Dessa forma, o sentido moral dessa parábola, segundo a tradição cristã, ele é bem simples. E ele é basicamente esse que eu vou trazer para vocês. Ele veio trazer a ideia da realidade dessa coexistência, desse convívio temporário e necessário dos homens justos, que são os bons, né, junto com os injustos, que são os maus, neste mundo. A urgente necessidade dos homens se esforçarem em seguir a vontade de Deus, praticando o bem, exemplificando a solidariedade e a fraternidade através dos atos práticos de bondade, de misericórdia, de compaixão e de tolerância mútuas. Enfim, aquilo que é falado muito na doutrina espírita, a caridade, que nada mais é do que aquele amor direcionado ao próximo necessitado, que é o nosso irmão. E que no futuro, que é agora, né, por ocasião da chegada do momento do chamado juízo final de Deus, no momento do final dos tempos, haverá um julgamento coletivo das nações. É isso que o entendimento cristão básico nos traz, né? Ou seja, um julgamento de toda a humanidade, com a consequente separação definitiva neste mundo entre os homens bons e os maus, que terão, consequentemente, destinos bem distintos. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a moral do Cristo, olha só que interessante que ele trouxe de informação, basicamente sobre essa parábola também. Ele fala lá que toda a moral de Jesus se resume na caridade. Lembrando que essa palavra caridade, de origem, né, latina, ela remete a uma palavra hebraica que é chamada ahavá, ou uma palavra grega, também muito conhecida para quem é cristão, é a palavra ágape, que nada mais é do que o amor fraternal universal direcionado a todos, indistintamente. Então ele coloca que toda a moral de Jesus se resume nesse amor e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos,
e basicamente neste também, né, nessa parábola, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, isto é, ao reino dos céus, do qual ele falava. Aí Kardec continua: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá. Ele próprio, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos, como sendo que a condição absoluta da felicidade futura. Então, interessante, né? A gente vê aqui essa questão da caridade tratada, né? Nesse primeiro nível de entendimento, né? Do que foi o objeto da seleção dos homens, né? Então, Kardec, falando ainda sobre essa parábola, olha só o que ele diz: que há nela uma ideia dominante, ou seja, principal, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal, ou seja, o injusto. Naquele julgamento supremo, quais os argumentos da sentença? Sobre que se baseia a acusação? Pergunta, porventura, o juiz, que é a figura do Cristo, né, utilizada nessa parábola, se o inquirido, ou seja, o julgado, ou que a gente pode dizer o réu, preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não, inquire tão somente de uma coisa: se a caridade, que é aquele amor incondicional, direcionado a todos indistintamente, foi ou não praticada. E, ao final, Kardec concluiu: não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Lembrando, gente, que essas ideias, salvação e perdição, segundo a ótica espírita, significa o seguinte: aqueles que vão ser, como a gente vai ver no final, os futuros habitantes desse mundo ditoso ou não, né? Então, a salvação significa permanecer neste mundo. Ao contrário, como a gente vai ver, a perdição serão aqueles que serão excluídos, né? Aí ele continua: se outras houvessem a serem preenchidas, ele teria o quê? Expresso claramente sobre elas. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras virtudes: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Ou seja, todas aquelas que a gente já está cansado de saber, mas que a gente teima em não praticar, né? E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Com isso, gente, a gente viu que a questão moral ensinada nessa parábola, ela é bem fácil de entendimento. Não é só nem só para nós da doutrina espírita, né? Para todas as religiões, esses ensinos são sempre repisados, né? Nos alertando sempre. Mas o problema, como foi dito, é a questão de colocar em prática, né? É na hora da aprovação que o bicho pega. Então vamos lá, gente. Agora nós vamos entrar no segundo e terceiro níveis de entendimento, onde a gente vai fazer a identificação das figuras e seus significados, que a gente viu aqui que alguns deles já foram até tratados. Não tem mistério nenhum nela, né? Então a gente vai entender quem que seria esse pastor, os bodes e as ovelhas, que direita e esquerda é essa que ele quis dizer, né? E quem seriam os pequeninos irmãos, e por que ele citou aquelas partes, né, de recolher, né, do amparo ao chamado estrangeiro, ao enfermo, né, e outras questõezinhas. Então, vamos lá. As figuras do pastor e do pasto. Então, vimos que o próprio Jesus, em suas explicações iniciais sobre esta parábola, forneceu a simbologia das figuras do pastor e do pasto ao dizer para os seus discípulos: quando ele próprio, né, o Filho do Homem, vier a este mundo em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele, né, assumindo a figura de rei, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações deste mundo serão reunidas diante dele. E ele, né, o Filho do Homem, assumindo também, né,
a posição de um simbólico, né, juiz, separará uns dos outros, assim como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, que conviveram, como a gente viu, no seu pasto, ou seja, nesse campo ou mundo. Então, a gente viu, né? É bem tranquilo a gente tirar essa ideia que a figura do pastor representa também a figura do rei, que é o filho do homem, o senhor, que é o quê? Aquele guia das ovelhas, né? O nosso guia, também assume a posição de juiz, que representa o quê? O próprio Cristo. E o pasto? O pasto, que é aquele campo, representa este mundo, né? Que os judeus chamam de Olam Hazé, e nós, na nossa linguagem da doutrina espírita, é aquele mundo de provas e expiações. Ainda sobre a figura do pastor, né, para confirmar esse entendimento de que essa figura do pastor, do que a gente pode dizer, dos animais do campo, representa ele próprio, Jesus, o Cristo, há, por exemplo, aquela passagem do Evangelho de João, referente à parábola do bom pastor de ovelhas, na qual ele, em referência ao livro do profeta Ezequiel, afirmou isso dizendo, olha só, ele disse lá, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E também disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ainda sobre a simbologia do pasto, né? Trazendo esse entendimento de que aquele pasto ou campo era seu, pertencente àquele bom pastor que a gente viu que é o Cristo, consta também no Evangelho de João, por exemplo, a informação de que ele, falando sobre quem era Jesus, o seu mestre, disse, está lá, o Cristo estava no mundo, ou seja, ele estava no simbólico pasto. E o mundo foi feito por ele, sendo que o Cristo, o seu co-criador junto com Deus. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? E o mundo não o conheceu. Veio para o mundo que era o seu, ou seja, ele veio para o simbólico pasto. E os seus, ou seja, aqueles simbólicos animais do campo, não o receberam. E com isso a gente vê que a figura dos bodes e das ovelhas, que são os simbólicos animais do campo, né, representa quem? Quando ele disse lá que ele viria em glória, junto com os santos anjos, e ele fará o quê? A reunião de toda a humanidade e fará uma separação de uns homens do meio de outros homens, assim como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, então fica clara a ideia de que aqueles bodes e ovelhas, que são os animais do campo, ou seja, deste mundo, representa nada mais, nada menos do que os tipos ou parcelas de homens, tanto injustos quanto os justos, de todas as nações, ou seja, é a conjunção de toda a humanidade, que Kardec trata também, né, usando o linguajar, ele fala esta geração, e não só Kardec, os próprios judeus trazem essa ideia, né, aquela geração adâmica, que eles falam que é essa geração que eles chamam de Bador Hazé, né, é essa geração que a gente vai ver que vai ser substituída. Sobre a figura das ovelhas, de fato, há, por exemplo, uma passagem no livro do profeta Ezequiel, na qual ele fala acerca dos líderes religiosos de sua época que não guiavam os judeus. Lembrando que a figura dos judeus aqui nessa parábola, né, do profeta Ezequiel, né, é a prefiguração de toda a humanidade. E aí foi dito lá, fala assim, filho do homem, ou seja, profeta, profetiza contra os pastores, que são os guias ou líderes religiosos de Israel. Profetize e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam, ou seja, que cuidam apenas de si mesmos. Né? Você vê que ele está falando de antigamente, né? De hoje não, né? Mas a gente vê que ainda existe muito isso. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? E aí ele deu a explicação. Vós, quem? Ele estava falando dos homens israelitas. Pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, ou seja, deste mundo, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então, você vê que os próprios ensinos do Antigo Testamento,
eles trazem a simbologia, né, das figuras que foram apresentadas. E de lá que Jesus trouxe essas ideias, essas mesmas figuras para as suas parábolas. Contudo, quanto àquela certa parcela da humanidade representada pela figura das ovelhas, Jesus, repetindo também as antigas escrituras, bem como que ele já havia falado antes aos judeus, lembrando, né, que ele falou lá no Sermão do Monte, né, lá quando ele falou sobre que os mansos é que herdarão a terra, ele também deixou bem clara a ideia de que ela corresponde ao quê? A figura das ovelhas, aos seus seguidores, os justos, ao dizer, olha só, vinde benditos, né, de meu Pai. Quem são os benditos? Os justos, aqueles bem-aventurados filhos, né, que ele citou lá no Sermão da Montanha. Possuir por herança, ou seja, dizendo que eles é que herdarão o reino dos céus, que é aquele mundo vindouro que os judeus chamam de Olam Rabá, né, que nós da doutrina espírita chamamos de mundo ditoso, que vos está preparado desde a criação deste mundo. Então a gente conclui que a figura das ovelhas, né, simboliza o quê? Aqueles homens benditos, que são os justos, né? No Sermão da Montanha, ele chamou dos mansos, que são nada mais é do que o quê? Os seus seguidores, que é a figura dos filhos, que são aqueles que serão salvos, né? Lembrando aquela ideia, salvação são aqueles que vão herdar a terra, ou seja, permanecer neste mundo, que nada mais é do que aquela ideia da nova geração, ou seja, essa nova humanidade que vai surgir daqui para frente. E sobre a figura dos bodes? Quanto àquela outra parcela da humanidade representada pela figura dos bodes, Jesus, repetindo também as antigas escrituras, deixou bem clara a ideia de que ela corresponde ao quê? Se lá são os seus seguidores, as ovelhas, os bodes são os seus adversários, os injustos, ao dizer: apartai-vos, ou seja, separai-vos de mim, homens malditos, para o fogo eterno. Quem são os malditos? São aqueles injustos. Né? Lembrando que é uma linguagem forte que Jesus empregou, né? Que a gente tem que entender o que ele estava dizendo, qual que é o sentido que ele estava empregando. Né? Porque senão a gente fica pensando assim, poxa, que língua, né? Ele está sendo mal, né? Injusto no emprego daquelas palavras, mas elas são empregadas naquela forma forte para marcar, né? Para deixar bem claro o ensino. Então, os malditos são os injustos, que são o quê? Usando aquele linguajar evangélico, os ímpios, que não são o quê? Aqueles não aventurados filhos. Porque se os bem-aventurados são os seguidores, eles são os não bem-aventurados, ou seja, os não felizes, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando, gente, também que essa figura do diabo, a gente tem que entender na ótica espírita, e lembrando que essa visão também é de comum acordo com a visão judaica, de que esse diabo não é uma personificação do mal, não é uma entidade do mal. Né? Essa palavra diabo vem do grego diabolos, e no hebraico ela é usada com o termo Satã, que nada mais é do que o significado adversário. É isso. Né? E seus anjos, ou seja, aqueles que seguem os entendimentos dos que são adversários. É essa a ideia. Tá? Então, os bodes, a gente viu aqui que representam os homens malditos ou injustos, são aqueles, então, que a gente viu lá, se no Sermão da Montanha os mansos é que herdarão a terra, então esses são os não mansos, a gente pode dizer assim, que são o quê? Os intolerantes, que são o quê? Os seus adversários. E esses não serão salvos, ou seja, não herdarão a terra, não permanecerão neste mundo após esse período que nós estamos vivendo de transição, né? E de regeneração. E, com isso, deste modo, sob a simbologia do julgamento, percebemos que Jesus, o Cristo, citando o livro de Ezequiel, quis de fato deixar bem claro aos seus discípulos o entendimento de que, conforme relatado nesta parábola, ele será o cumpridor dessas profecias escatológicas, ou seja, dessas profecias que tratam das questões que remetem ao final dos tempos, pois consta nas antigas escrituras
o relato de que ele havia dito. Olha só o que consta lá no livro do profeta Ezequiel. Ele coloca lá, né? Eu mesmo, quem? O bom pastor, o Cristo, cuidarei das minhas ovelhas, que a gente viu que são os homens justos, e eu as farei repousar, ou seja, naquele simbólico aprisco. O que ele está querendo dizer? As farei regenerar para o mundo vindouro, ou seja, eu as prepararei para ser os habitantes do mundo que há de vir, diz o Senhor Deus. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. O que ele está querendo dizer? Entre homens e homens. Aí ele aprofunda entre carneiros, que a gente viu lá que são os homens justos, e bodes, ou seja, os homens injustos. Ou seja, a ideia é a mesma. Essa parábola nada mais é do que um vale a pena ver de novo do livro do profeta Ezequiel. Mas por qual motivo, agora é que é importante a gente entender isso, mas por qual motivo Jesus utilizou-se justamente das figuras desses dois animais, o bode e a ovelha, para compor o quadro simbólico das suas explicações contidas nesta última parábola do seu sermão? Haveria algum motivo especial? Sim, sempre há, né? Do mesmo modo que na parábola do joio e do trigo, né? Por que Jesus utilizou-se da figura do joio e do trigo? Porque eles não só cultivavam esses dois tipos de cereais, mas tem um motivo por trás de ser justamente o joio e o trigo, né? Aqui é a mesma coisa. Por que utilizou-se do bode e da ovelha? Teriam nessas duas figuras alguma mensagem oculta envolvida? Sim, por isso que é importante a gente entender, né, algumas questões judaicas, ou seja, a gente fazer aquele mergulho na cultura daquele povo para a gente poder tirar conclusões de uma melhor interpretação sobre os ensinos de Jesus. O mestre, ao se referir à simbólica separação daqueles dois animais, também quis, com toda certeza, que seus discípulos ficassem bastante atentos para um outro importante sinal futuro. Ou seja, como ela faz parte do sermão profético, nada mais é do que o sermão. Ele deu alguns sinais futuros sobre alguns acontecimentos que iriam ocorrer ao longo do tempo. Este é um deles. Então, quando ele tratou disso, ele quis dar um sinal de um acontecimento futuro. Ele quis tratar do momento da chegada de uma outra festa judaica, que os judeus chamam de Yom Kippur, que significa o dia da expiação. E essa festa ocorre no 7º mês judaico, quando ocorre, então, né, um dia específico que eles chamam de Yom Hadin, que é o julgamento de todo o povo, né, daquela época. Mais na frente, quando a gente for entrar no 4º nível de entendimento, vocês vão ver o que significa isso tudo, né? Então, como a gente viu lá na parábola da figueira, por exemplo, que eu já fiz, inclusive, aqui para vocês na AME Serra Gaúcha, a gente viu lá que Jesus, naquela parábola, utilizou-se de um indicativo, de um sinal para uma festa específica, que era a festa de Pentecostes, para remeter à ideia de que algo iria acontecer nessa festa, né? Não é que a festa vai acontecer, é o que a simbologia por trás dela. Naquela parábola, a gente viu que foi a entrega de uma nova revelação. Esta trata do quê? Que a gente vai ver de do período de separação, de julgamento da humanidade. Então, não por acaso, esses dois animais são justamente os que eram utilizados pelo sumo sacerdote na época da existência do Templo de Jerusalém. Quando então ele, naquele dia específico, né, do Yom Kippur, naquela festa, adentrava no santuário para a realização de um ritual cerimonial, tendo por objetivo principal expiar os pecados coletivos cometidos pelos judeus. Resumidamente, o ritual consistia na utilização daqueles dois animais, ou seja, o bode e a ovelha, bem como no sacrifício de um bode para ser ofertado a Deus, a fim de conseguir o quê? A reconciliação e o perdão divino, purificando o santuário do templo de todas as impurezas cometidas pelo povo. Ou seja, essa festa traz em si, né, a ideia por trás dela é o quê? O julgamento.
ou seja, há separação. E quanto à simbologia da direita e da esquerda? A gente viu lá que os bodes irão para a esquerda e as ovelhas para a direita. Mas por quê? Então a gente tem que entender que, segundo a tradição rabínica judaica, o lado direito, ao contrário do esquerdo, é considerado como sendo que uma condição privilegiada, representando, na verdade, tudo que é bom ou certo. Por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, do sábio rei Salomão, está escrito lá: o coração do sábio está à direita. Lembrando, gente, que a figura do coração na cultura judaica não significa só o símbolo do sentimento, é também um símbolo do quê? Da razão, do juízo, do entendimento das coisas. É como se fosse o nosso cérebro, né? Então, o juízo e o entendimento do sábio está no lado direito. O que ele está querendo dizer? Junto o que é certo e verdadeiro. Mas o coração do tolo, ou seja, o entendimento do tolo, daquele que não sabe das coisas, está à sua esquerda, ou seja, está junto ao que é o erro e a mentira. Essa é a ideia que ele quis dizer. Ou ainda, quando o próprio Jesus havia dito a Caifás, o sumo sacerdote de Israel, que o julgava em conselho no Sinédrio, né, naquela passagem do seu julgamento, ele virou assim: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. O que ele está querendo dizer? Ao lado de Deus, ou seja, ao lado do quê? Do que é certo e verdadeiro. E vindo sobre as nuvens do céu, ou seja, manifestando a sua presença espiritual, que os judeus chamam de Shekinah. Falando agora sobre os argumentos da sentença que serão ou que foram, né, utilizados pelo juiz, que a gente viu lá que é a figura do bom pastor ou Cristo, naquele processo de julgamento da humanidade, ou seja, daquela separação dos animais do campo, vimos que Jesus, baseando-se também nas antigas escrituras judaicas, e aqui tem algumas referências para quem depois quiser se aprofundar mais, ir lá na Bíblia e estudar isso que eu estou trazendo para vocês, explicou aos seus discípulos qual teria sido o justo motivo das diferentes sentenças aplicadas. Basicamente, o mestre Jesus explicou que tais argumentos iriam se basear no cumprimento ou não da vontade de Deus contida na lei divina, que os judeus chamam de Torá, que é a lei mosaica. Enfim, que todo o processo de avaliação coletiva levaria em consideração se cada homem cumpriu ou não as suas obrigações morais contidas na lei, quanto à prática dos atos, ou seja, aquilo que Jesus falava, as boas obras, ou as ações de bondade direcionadas ao próximo humilde e necessitado, aqueles pequeninos irmãos, né? Conforme foi dito lá. Lembrando, gente, que esses atos de bondade, que a gente viu lá, que é o amor direcionado a todos, que a gente chama de Ahavá, né? Essas práticas, os judeus constam lá dos seus ensinos, que eles chamam elas de Gemilut Hashadim. Ou seja, essa ideia da prática da caridade não é só novidade cristã ou espírita, não. Faz parte da cultura judaica a prática desses ensinamentos, todos eles contidos lá no Antigo Testamento também. De fato, Jesus, numa certa ocasião, havia dito aos seus discípulos que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, que são os espíritos superiores, né? E então dará a cada um, ou seja, a sua destinação final, segundo as suas obras ou ações. Ou seja, Jesus disse isso num certo momento, deixando bem claro que ele iria exercer esse papel de juiz, né? Dando o destino final de acordo com as obras particulares, né? Dos homens. E durante o Sermão da Montanha, né? Jesus, falando aos judeus sobre aquela nova moral contida na sua doutrina cristã, que nada mais é do que a moral cristã, nada mais é do que a mesma moral judaica, porém resgatada ao seu verdadeiro sentido, e foi isso que ele falou lá no Sermão da Montanha. Olha só o que ele disse: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a vós, porque esta é a lei e os profetas. O que ele quis dizer? Aqui ele citou aquilo que a gente estuda na doutrina espírita, que é chamada regra de ouro,
que é a síntese de todo o ensinamento moral que está, de fato, contido que a gente pode falar na lei mosaica, na Torá judaica, a lei de Moisés, bem como nos demais ensinos dos profetas. E esse conjugado de lei mosaica e profeta, eles chamam de Taná. Então, o que Jesus quis dizer? Ele não inventou nenhuma novidade. Ele só quis dizer para as pessoas lá no Sermão da Montanha, os judeus que estavam ouvindo, que ele trouxe aquela síntese dizendo, né, que a regra de ouro, né, ou seja, tudo aquilo que estava contido nos antigos escritos, se resume a isso, né? Fazer aos outros aquilo que a gente desejaria que os outros fizessem por nós. E falando sobre esses argumentos ainda da sentença, a gente viu lá, por isso é que Jesus, numa certa ocasião, conversando com um fariseu, tem uma passagem bonita lá, né? Um doutor da lei que questionou sobre qual seria o maior mandamento, ou seja, qual é o princípio moral da lei a ser cumprido, Jesus, citando justamente as antigas escrituras, ele citou lá o livro de Deuteronômio e Levítico, ele disse, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus citou antigas escrituras, mandamentos contidos lá na lei mosaica. Desses dois mandamentos, olha só o que ele falou, dependem toda a lei e os profetas, ou seja, derivam todo o entendimento moral contido, né, naqueles livros antigos sagrados dos judeus. Logo, a gente percebe que a moral judaico-cristã está diretamente relacionada ao indispensável exercício das virtudes, né? Ou seja, com a obrigação de fazer ou praticar o bem, principalmente através daqueles atos de compaixão, de misericórdia e de tolerância, em cumprimento aos mandamentos de Deus, que os judeus chamam de mitzvot. Contudo, quando Jesus listou de forma exemplificativa aos seus discípulos os argumentos da acusação ou da absolvição, todos eles, conforme vimos, baseados nas necessárias práticas das ações caritativas de misericórdia, de compaixão e de tolerância direcionado ao próximo humilde e necessitado, que lá eles chamam de pequeninos irmãos, particularmente quanto à obrigação moral de levar o alimento àqueles que estivessem com fome e sede, estaria então Jesus, de fato, falando apenas sobre o fornecimento do necessário sustento físico, ou seja, daquele alimento espiritual? Claro que não, né, gente? A gente tem que tentar entender qual que também seria o espírito da letra, ou seja, ele estava falando só da caridade material, de levar o alimento material aos homens? Certamente baseado nos entendimentos, tanto das parábolas anteriores, né? Principalmente as outras que foram contidas naquele sermão, ele também quis alertar os homens quanto ao fornecimento do indispensável alimento espiritual, que lá ele falou do sustento, né? Aos famintos e sedentos. O que significa isso? Aos espiritualmente inquietos, que ele falou lá no Sermão da Montanha, aqueles que, né, que devem buscar, né, que buscam o conhecimento da verdade contida nas palavras de Deus, através do quê? Da doutrina do Cristo. Por isso é que Jesus, lá no Sermão da Montanha, falando sobre esse simbólico alimento, prometeu a todos os judeus, dizendo que seriam felizes os que têm fome e sede de justiça. O que ele quis dizer? Os que buscam o verdadeiro conhecimento da lei de Deus, porque eles serão, quando? No futuro, fartos, ou seja, saciados. E o momento chegou, gente. Né? Contudo, o que ele quis dizer naquele contexto? Que essa almejada justiça, que é o verdadeiro entendimento sobre o que seria o certo e o errado a ser feito, teria de ser superior àquela ensinada pelos líderes religiosos de sua época, né? Que estavam ensinando práticas judaicas que não valiam nada. Por isso que Jesus tem os vários ensinamentos lá que um deles a gente vai ver aqui, né?
que não prestavam para aquelas práticas exteriores, né? Então, do mesmo modo, estaria o mestre também falando, de fato, apenas das necessidades práticas caritativas destinadas ao próximo humilde necessitado de abrigo ou de refúgio, de vestimenta e de assistência social, ou seja, que ele chamou de visitação, por estar ele enfermo ou preso? Claro que não, né, gente? Certamente não estaria ele também falando acerca da necessidade de se conduzir o próximo humilde necessitado que busca amparo, ou seja, aos espiritualmente desprovidos, né, para fazê-lo simbolicamente, como a gente pode dizer, o que? Habitar junto ao abrigo, ou seja, aquele refúgio ou consolo seguro da sua consoladora palavra de Deus. Por isso que a revelação é chamada Consolador, né? Aquele que traz o refúgio, né? Sobre esse simbólico abrigo, refúgio ou consolo seguro de Deus, olha só que interessante, lá no livro dos Salmos, o rei Davi, falando sobre também sobre esse assunto, o futuro juízo divino, que os judeus chamam de Onradim, né, a ser exercido neste mundo. Olha só o que ele falou. O Senhor está sentado, ou seja, reina ou governa perpetuamente. Já preparou o seu tribunal, ou seja, o seu juízo para julgar. Ele mesmo, quem? O Senhor julgará no futuro o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos, ou seja, toda a humanidade. Então a gente vê que esse assunto já é revisado, né, constantemente nas antigas escrituras. Aí ele continua: o Senhor será também um alto refúgio, ou seja, um abrigo para o oprimido. Quem quer? Nessa parábola e tanto em Ezequiel são quê? Quem são os oprimidos? As ovelhas. Será um alto refúgio em tempos de angústia, ou seja, de tribulação. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, ou seja, a sua palavra, a sua doutrina, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os desprovidos de abrigo que te buscam. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aquela ideia que, simbolicamente, é como se Deus estaria trazendo todos para se hospedar, ou seja, morar junto, né, na sua presença, que traz aquela ideia também de uma festa, que é justamente a simbologia de uma das festas judaicas, que é a festa dos tabernáculos, né? Que não dá para a gente entrar em detalhe aqui, mas a ideia é essa aí para quem está ouvindo e conhece do que a gente está explicando. Por sua vez, o profeta Jeremias explicou: ó Senhor, fortaleza minha, ou seja, aquele que é meu abrigo seguro e força minha, o refúgio no meu dia de angústia. A ti virão os gentios. O que ele está falando aqui? Justamente aquela ideia, os estrangeiros dos demais povos ou nações, desde os fins dos confins da terra. Olha só a ideia. Você vê que Jesus estava falando disso tudo, essas ideias contidas no Antigo Testamento. Quem são os estrangeiros que tinham que dar assistência? É o que eles chamam lá, os homens de todas as nações, né? E dirão: nossos pais, ou seja, os antepassados, herdaram de quem? Dos falsos profetas que já existiam naquela época, só mentiras, ou seja, falsas doutrinas e vaidade em que não havia proveito. O que ele está querendo dizer? Que esse abrigo seguro é justamente o quê? Trazer para junto de si e ensinar a verdade. É essa a ideia. Jesus, na parábola do bom pastor de ovelhas, falando sobre a futura condução dos justos, que a gente viu que são as ovelhas, ao abrigo da sua doutrina divinal, disse: ainda tenho outras ovelhas, ou seja, outros homens seguidores estrangeiros, ou seja, o que ele está falando? Outros que não são judeus, que não são desse aprisco, ou seja, desse abrigo, desse curral, ou seja, de outras nações do mundo. Também me convém agregar, ou seja, reunir e abrigar ao redor dele, né, estas. E olha só, e elas ouvirão a minha voz, ou seja, a sua palavra ou doutrina, e haverá um rebanho, né, e um só pastor. Ou seja, novamente, são parábolas utilizando figuras que estão querendo trazer a mesma ideia, trazer ao abrigo, né, da sua doutrina divinal, ou seja, tanto aqueles que estavam ouvindo quanto os outros, que ele chamou de estrangeiros. De igual forma,
Não estaria também o mestre falando acerca da necessidade de cobrir o próximo com as simbólicas vestes da justiça, que a gente vai ver aqui que é o conhecimento da verdade de Deus, fazendo-o adquirir as necessárias virtudes, que são as capacidades morais, mediante o precioso ensino da palavra de Deus, ou seja, que a gente viu que a doutrina divinal, que deverá ser fornecida a todos os que a buscam, e que estiverem simbolicamente nus, ou seja, espiritualmente despidos ou desprovidos daquelas elevadas qualidades espirituais, certamente, né? Então a gente vai ver qual que é a ideia do vestir, né? Levar a vestimento, vestir o próximo necessitado. Então, quanto às simbólicas vestes da justiça, que na realidade é o quê? Levar a verdade de Deus, olha só que Paulo, olha como é que abre o entendimento das Escrituras. Paulo de Tarso, por exemplo, em sua carta aos cristãos da igreja de Éfeso, citando as Escrituras judaicas, alertou, olha só, ele disse lá num certo momento, estáis, pois, firmes, ou seja, preparados, tendo cingido os vossos lombos, ou seja, envolvidos a sua cintura com a verdade, ou seja, ele está falando de uma roupa que na realidade ele falou, essa roupa é a verdade. E vestida a couraça, ou seja, a roupa da justiça, ou seja, do conhecimento do que é o certo ou errado, da verdade. Então ele está falando de roupa, na realidade ele está falando assim, vista-se daquilo que é verdadeiro, deixando bem claro, então é o quê? Que a grife, né, de Deus é a verdade, né? É a verdade para a aquisição das virtudes. No livro do Apocalipse, Jesus disse, vinde as bodas, usando aquele linguajar todo, né? Falando do simbólico casamento, né? Das bodas do Cordeiro, dele próprio, né? Com a sua esposa, que é a humanidade. Ele coloca assim, vindo as suas bodas, porque a esposa já se aprontou. E aí ele coloca, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Ou seja, é como se a noiva tivesse mudado de roupa, se vestido de linho fino, puro e resplandecente. Aí ele deu significado, porque essa roupa, esse linho fino, né, são as justiças, ou seja, as virtudes ou capacidades dos santos, ou seja, são aquelas virtudes conquistadas pelos homens que se purificaram, né? Vamos colocar assim. Por fim, não estaria também o mestre falando acerca da necessidade de se visitar, ou seja, buscar ou procurar o próximo humilde e necessitado que busca consolo e que se encontra enfermo ou preso, ou seja, espiritualmente doente ou perdido, cuidando dele, servindo, principalmente fazendo com que ele adquira a almejada cura e salvação, que a gente pode chamar de libertação espiritual, mediante a compreensão e prática da consoladora palavra de Deus? Sem dúvidas. Então, a gente vê aqui que são figuras que trazem um outro significado. Olha só, sobre essa simbólica visita, que a gente pode falar também busca ou procura, olha só o que o profeta Ezequiel, no seu livro, disse. Ele coloca lá, as minhas ovelhas, que a gente viu que são os humildes seguidores, né, andam espalhadas ou perdidas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse ou se importasse por elas, nem quem a buscasse, ou seja, visitasse ou procurasse. Aí, numa outra parte mais à frente, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, quem? A gente viu lá, o Cristo, o bom pastor, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado de escuridão, remetendo àquele momento futuro que é agora, é o dia do julgamento, né? Sobre esse mesmo assunto, Jesus, por exemplo, numa certa ocasião, em resposta ao questionamento dos líderes religiosos que o julgavam pelo fato dele andar junto aos publicanos e pecadores, ou seja, aos simbolicamente perdidos ou espiritualmente doentes, naquela época, né? Buscando, citou o profeta Oséias e lhe disse, não necessitam de médico os sãos, ou seja, o que ele está querendo dizer? De visita os justos, mas sim
os espiritualmente doentes, ou seja, os injustos. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Ou seja, ele quer que seja o quê? Levado o amor a todos, e não aquele simples cumprimento daquelas práticas exteriores de culto que eram praticadas naquela época. Porque eu não vim a chamar, ou seja, a visitar e buscar os justos, mas os pecadores, quem são? Os injustos, ao arrependimento. Essa palavra que chegou para a gente nos evangelhos como arrependimento, em hebraico chama techuvá, e ela traz um sentido especial, que é necessária a mudança de conduta moral. É aquilo que nós, na doutrina espírita, estudamos como sendo o quê? A reforma íntima. Ou seja, a ideia é a mesma. Igualmente, o mestre, citando o profeta Ezequiel, falou aos seus discípulos, proferindo a parábola da ovelha perdida. Olha só o que ele falou lá. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as outras 99 em busca da que se desgarrou? E, porventura, ao achar, né, ele não terá maior prazer por ter maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, assim também não é a vontade de Deus que está nos céus que um desses humildes pequeninos se perca. Né? Lembrando que aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né? Não só na doutrina espírita, né? Mas principalmente que Deus age no mundo através dos homens. Então, quem é que tem que ir atrás da ovelha perdida, ou seja, desses pequeninos humildes que Jesus falou nessa parábola? São os seus seguidores, né? Ele e seus seguidores. Dessa forma, falando sobre a missão do Cristo no mundo, a gente viu que Jesus estava querendo ensinar aos judeus, nessa parábola, né, principalmente aos seus seguidores, seus discípulos, que cabia justamente a ele, o bom pastor, o Cristo, o cumprimento em sublime missão de todas aquelas inúmeras e antigas profecias judaicas a esse respeito. Por isso que ele dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão dos céus, né? Ou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. São várias parábolas para ele dizer justamente isso. Ele é o cumpridor, né, em missão daquelas antigas profecias. Segundo o entendimento dos judeus, o Messias, que eles chamam de Machia, seria um rei, um profeta e um sumo sacerdote de Deus. Mas como eles não entenderam que naquele momento específico Jesus estava cumprindo uma profecia de Isaías, que é a do servo sofredor, nem todos naquela época, e muitos ainda até hoje em dia, viram nele o cumprimento dessas incríveis profecias, sequer compreenderam os seus preciosos ensinos. Por isso é que Jesus, em suas proféticas explicações contidas nessa parábola, segundo a teologia escatológica judaica, que a gente viu lá que é o quarto nível de entendimento, disse: quando ele, no futuro, vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, ou seja, aqueles espíritos, seus seguidores, os escolhidos, então ele se assentará no trono de sua glória, ou seja, estabelecerá o seu reino ou governo espiritual neste mundo. E todas as nações que a gente viu lá, que é a humanidade, serão reunidas diante dele. E ele fará uma separação entre homens e homens, assim como que o pastor também separa, né, os homens injustos ou maus do meio dos homens justos ou bons. Dessa forma, a gente também percebe que também Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos, que são os escolhidos, que caberia justamente a eles. Quem? Cristo e os seus fiéis discípulos, a execução em sublime missão conjunta de todo aquele processo de julgamento divino, quando enfim chegar o momento futuro propício no tempo. Movimento esse conhecido como o da regeneração, que representa o quê? Um processo de renovação de toda a criação. Lembrando, gente, que essa palavra regeneração não é criação da doutrina espírita, não. Ela consta lá no Evangelho, que a gente vai ver a seguir, né, que ela nada mais é do que a tradução de uma palavra grega que chama palingenesia, que os judeus chamam de Hasharit Hayamim, que nada mais é do que essa ideia,
né, de final do éon, do ciclo, ou o momento de renovação de toda a criação, ou seja, tanto deste mundo quanto da humanidade. Ou seja, foi o que eu coloquei agora em seguida, tanto da transformação deste mundo, que os judeus chamam de Olam Hazé, para ele adentrar, após um período de transição, que é essa regeneração, a um novo mundo vindouro, que eles chamam de Olam Rabá, quanto dessa humanidade, que eles chamam de Bador Hazé, dessa geração, para quando se preparar a vinda de uma nova geração, que é a geração futura. E foi justamente isso que Jesus disse a eles em outra ocasião, antes de citar a parábola dos trabalhadores da vinha, quando ele lhes disse: olha só, em verdade vos digo que vós, falando dos seus discípulos, que me seguistes, ou seja, que são meus fiéis seguidores, quando na regeneração, ou seja, quando chegar aquele momento de transformação de toda a criação, tanto dessa geração quanto deste mundo, que é agora, né, que a gente já está nesse momento, o Cristo, né, o Filho do Homem, se assentar no trono de sua glória, ou seja, estabelecer o seu governo espiritual neste mundo, aí ele falou, também vós, ou seja, remetendo aos seus discípulos, assentarei sobre 12 tronos para julgar, ou seja, para iniciar o julgamento, aquele momento do Yom Hadin, né, do final dos tempos, das 12 tribos de Israel, de toda a humanidade. Ou seja, o que ele quis dizer? Que eles iriam colaborar na promoção de todo aquele processo, que é o processo que está acontecendo agora. Então, a ideia da regeneração que a gente viu lá, que é a palingenesia, significa o quê? A consumação deste mundo, ou seja, o que os judeus chamam de Hasharit ou Olam Hazé, que é o final dos tempos, que é o fim de um ciclo, né, que a gente ouve na doutrina espírita, que os judeus chamam de Gilgul, fim do ciclo, ou seja, deste mundo ou período de provas e expiações. Ou seja, mudam-se as palavras, mas a ideia contida nos antigos ensinos cabalísticos judaicos e na doutrina espírita é a mesma. Com isso, gente, a gente vai adentrar agora no quarto nível de entendimento, que é o sentido espiritual desse ensino. E aí a gente vai entender algumas outras coisinhas que Jesus deixou claro, que a gente pode entender, segundo principalmente a ótica espírita, desses ensinos. A simbologia do Filho do Homem vir em glória, né? O que representa o relato profético quanto ao Filho do Homem vir a este mundo em glória? Seria apenas a sua vinda, quando então ele se manifestaria com grande poder? É essa a ideia, né? Ou quando ele se apresentaria em grande honra, vindo numa forma extraordinária, demonstrando características excepcionais? Que a gente tem que lembrar que, de acordo com o entendimento dos outras correntes de interpretação, principalmente católica e mais ainda a protestante, eles entendem que Jesus vai vir literalmente, né, à vista de todos, sobre as nuvens do céu. É essa a ideia, né? Aquele quadro espetacular, né? E nós, da doutrina espírita, pelo menos eu entendo que ele já veio, né? A gente vai ver aqui, ó, vimos antes as explicações de que a palavra glória, e isso aqui eu expliquei mais detalhadamente, está lá no livro, tá? E no estudo do Sermão Profético, a gente viu que a palavra glória, que em hebraico ela é escrita sendo kabod, em grego eles chamam de doxa, significa revelar, que a gente pode falar, o caráter, ou manifestar o poder, sendo associada à ideia de quê? De presença de Deus, que os judeus chamam de Shekinah, neste mundo. Mas e o Deus? Que Deus? Daquele que é espírito, né? Que João falou lá, a tradição joanina fala, né? Que Deus é espírito e verdade, né? Assim como se ele estivesse o quê? Habitando, né? Ou retornando, tabernaculando entre os homens, trazendo novamente aquela ideia de uma simbologia de uma festa judaica, que é a festa dos tabernáculos. Dessa forma, quando Jesus disse que ele viria em glória quando chegasse a regeneração, com a renovação deste mundo,
e da humanidade, ele estava se referindo, na verdade, ao momento da sua manifestação gloriosa, ou seja, da sua presença espiritual neste mundo, como sendo o quê? O Espírito de verdade, ou seja, vindo na glória do Pai. É isso que ele quis dizer. Logo, a ação de se assentar no trono da sua glória se refere, conforme vimos, ao estabelecimento, mediante a sua poderosa e influenciadora presença espiritual, do seu grande poder ou autoridade, ou seja, do seu reino dos céus, daquele governo espiritual neste mundo, entre os homens, quando enfim chegasse o profetizado período referente ao mundo de regeneração. Kardec, lá no livro A Gênese, para demonstrar qual seria o seu entendimento sobre o retorno de Jesus a este mundo, no cumprimento dessa segunda parte da sua missão, olha só o que Kardec diz. Jesus não anuncia o seu segundo advento, mas Jesus anuncia, desculpa, o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra num corpo carnal, assim como alguns cristãos acreditam, nem que personificará o Consolador, que ele deixou bem claro lá, que é uma nova doutrina que ele reconheceu ser o próprio Espiritismo. Aí ele conclui: apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, ou seja, como o Espírito de verdade. Glória, Espírito. Pai é a verdade, o portador da sabedoria da verdade divina, a julgar o mérito e o demérito, ou seja, falando desse processo de simbólico julgamento, e dar a cada um dos homens, segundo as suas obras, quando os tempos futuros foram chegados, ou seja, este momento chegar. Com isso, a gente viu que o plano de Deus para o nosso mundo, contido nessa parábola, aborda a questão dos momentos finais de uma longa fase de progresso espiritual da humanidade, que a gente chama de mundo de provas e expiações, onde, de acordo com os desígnios divinos, tanto bem quanto mal, tanto bem e o mal, quanto a verdade e a mentira sobre as coisas espirituais, que a gente viu lá que é representado pela figura das ovelhas e dos bodes, com seus entendimentos e ações particulares, né, deveriam conviver até a posterior chegada de uma outra prevista fase, ou seja, que a gente pode falar um momento futuro, referente à grande transição transformadora ou regeneradora coletiva pelo qual o nosso mundo, que a gente viu lá que é simbolizado pela figura do pasto ou campo, terá que passar conforme o plano de Deus traçado e revelado pelos profetas aos homens desde a antiguidade. Neste processo espiritual de renovação, os espíritos rebeldes, que a gente viu lá que são os injustos ou maus, aqueles que se mostraram persistentes no mal e na desobediência à sua suprema vontade, que a gente viu lá que é a figura dos bodes, pois não buscaram se adequar satisfatoriamente aos novos níveis sociais e comportamentais exigidos, que a gente viu lá que Jesus fala, que é o da caridade, de fraternidade, de solidariedade coletiva, e que serão implementados aqui neste mundo, pondo fim, principalmente, à intolerância egoísta que divide os homens, inclusive impedindo o restabelecimento da verdade, né? Eles deverão necessariamente que ser o quê? Separados do meio dos demais espíritos, que a gente viu lá que é representado pela figura das ovelhas, a fim de não os prejudicarem, impondo obstáculos ou impedimentos ao progresso coletivo. Durante um longo período temporal de aferição espiritual, que a gente pode dizer de avaliação coletiva, que o momento é esse, né? Transição, regeneração, e que já está atualmente em pleno curso nesse momento de final dos tempos, simbolizado pelaquela ideia do juízo final, né, referente a esse fim desse atual ciclo evolutivo do nosso mundo. A gente viu lá que os não regenerados, juntamente com as suas destoantes ideias que professam, ou seja, a mentira, serão separados gradualmente em grupos pelos anjos colaboradores do Senhor, que são aqueles espíritos, né, os anjos que viriam junto com Cristo, né, e encaminhados, né, que a doutrina espírita fala, os exelados da Terra, né, para outros mundos mais inferiores,
que lá nessa parábola ele usou como sendo a simbologia do fogo eterno ou tormento eterno, né? E essa é justamente aquela simbologia da perdição. Apenas os regenerados, que são aqui as simbólicas ovelhas, que são os homens bons ou justos, os que se ajustaram, né, principalmente as suas ideias e condutas morais à nova ordem das coisas, é que permanecerão neste novo e futuro mundo ditoso ou feliz, ou seja, o mundo pós-mundo de regeneração, ou seja, simbolizado pelaquela figura do aprisco, que é aquela vida eterna, o reino dos céus preparado, que ele falou desde a fundação do mundo. E esta é a simbologia da salvação. Ou seja, eles é que herdarão esse mundo já regenerado, compondo aquela geração futura, ou seja, a nova geração que nele reencarnará, progredindo rumo à perfeição. Inclusive, né, Kardec deixa bem claro que muitos deles trarão, ao reencarnar, novas ideias renovadoras e progressistas a esse mundo, transformando. Por outro lado, os excluídos deste mundo, que a gente viu lá que são os bodes, que representam os homens maus ou injustos, irão continuar, ao longo dos tempos, a sua longa jornada, tanto probatória quanto expiatória, de evolução espiritual depuradora, que é aquela simbologia do fogo eterno, reencarnando em outros mundos segundo a divina lei do progresso e da solidariedade universal. Lá no Livro dos Espíritos, né, o espírito de São Luís, né, confirmando todas as alegações apresentadas, falando sobre essa nova geração futura, olha só o que ele disse respondendo à questão 1019. Consta lá, o reino do bem, ou seja, aquele tal reino dos céus, falado por Jesus, que a gente pode falar que é o mundo ditoso, poderá um dia realizar-se na Terra? Aí ele coloca, o bem reinará na Terra, que é aquele simbólico pasto ou campo, quando entre os espíritos, ou seja, aqueles animais do campo que a gente viu a simbologia, que vêm habitá-la, ou seja, reencarnando nela, os bons, a gente pode usar a simbologia das ovelhas, predominarem sobre os maus, ou seja, sobre os bodes. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Na sequência, ele acrescentou: a transformação da humanidade, que é a tal regeneração, foi anunciada, ou seja, já foi predita por todos os profetas das antigas escrituras. E é chegado o tempo, ou seja, ele está falando que já naquele momento já era chegado o tempo, ou seja, o julgamento já começou, né? E aquela separação em que todos os homens amantes do progresso, ou seja, as simbólicas ovelhas, se apresentam, se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a Terra, ou seja, ao longo do período de regeneração, uma nova ordem. Então, os espíritos maus, ou seja, os simbólicos bodes, que a morte vai retirando a cada dia, tanto pelo processo natural quanto pelos processos coletivos, né, aqueles flagelos destruidores, que são tanto os naturais quanto os provocados pelos homens, e aqueles que tentam deter a marcha do progresso das coisas, serão excluídos, ou seja, aquela ideia do julgamento e separação da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, que são que simbólicas ovelhas, dos quais perturbariam a felicidade, causando aqueles chamados escândalos, que nada mais é do que as iniquidades, ou seja, as injustiças sociais. Eles, os homens excluídos, né, irão para mundos novos, ou seja, aquela simbologia do tormento eterno, menos avançados, desempenhar missões punitivas para o seu próprio adiantamento, que é a simbologia que a gente viu lá do fogo eterno, referente ao quê? As encarnações depuradoras, tanto probatórias quanto expiatórias das suas faltas cometidas, né? Então, ele ir lá para cumprir missões para o seu próprio adiantamento e dos seus irmãos, ou seja, aqueles habitantes dos outros orbes, os não terrícolas, ainda mais atrasados que eles.
Quem quiser saber mais detalhes sobre isso que eu trouxe, está lá no capítulo 18 do livro A Gênese, são chegados os tempos. Ao final, aquele espírito alertou, como no Sermão da Montanha, ele falou dos bem-aventurados, que são os felizes, aqui ele colocou a versão contrária. Não são bem-aventurados, ou seja, infelizes, aqueles que fecham os olhos à luz desta revelação divina, preparam para si longos séculos de trevas e decepções, aquilo que ele chamou também de pranto e ranger de dentes. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, aquilo que Jesus falava, os apegados às coisas mundanas, que ele, inclusive, tratou em algumas das suas outras parábolas, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Infelizes, principalmente os egoístas, ou seja, aqueles que não são virtuosos, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. No livro A Gênese, Kardec falando sobre esse quadro do julgamento final, né, que irá se operacionalizar através dessas grandes emigrações, que nada mais é do que aquelas partidas ou desencarnes, né? E imigrações, que são aquelas vindas ou encarnes de espíritos. Ele disse: tu, tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos espíritos endurecidos no mal, ou seja, aqueles simbólicos bodes que a gente tratou aqui, e que possam acarretar perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorar. Ou seja, os bodes e as ovelhas ficaram juntos naquele simbólico campo, né? Que foi tratada na parábola. Depois ele acrescentou: chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se acham em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, assim como fora antes para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-lo espíritos melhores. Ou seja, Kardec explicando como é que vai ser esse processo de renovação, né, ou regeneração da humanidade, com fins ao surgimento dessa nova geração. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Por fim, Kardec concluiu dizendo: o juízo, pelo processo dessa partida ou desencarne de espíritos, conforme ficou explicado, é racional, ou seja, tem uma lógica bem mais fundamentada. Funda-se na mais rigorosa justiça divina, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio, que é essa vontade de escolha. Ou seja, cada um é livre para fazer o que quiser, mas cada um tem que arcar com as consequências dos seus atos. Por isso que ele vai vir e dar a cada um conforme as suas obras. Não constitui privilégio para ninguém. A todas as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igualdade de ação para progredirem. Então, gente, postas todas essas explicações sobre como deverá ocorrer, de acordo com o planejamento divino, todo esse grande processo de transição transformadora, que a gente viu que é a regeneração coletiva, né, no nosso mundo, poderíamos, então, compreender para quando ele estaria previsto acontecer? Teríamos que construir uma espécie de uma linha do tempo, uma timeline? Certamente que sim. Vamos lá, vamos ver. Aliás, o fato de tanto Jesus quanto os antigos profetas, que a gente viu lá principalmente Ezequiel, terem se utilizado, né, justamente das figuras dos bodes e das ovelhas em suas parábolas proféticas, traz em si, conforme vimos, a mensagem oculta referente ao momento especial de celebração de uma festa religiosa judaica, que é a de Yom Kippur, né? Aquele dia do julgamento, do juízo,
quando chegasse o 7º e último mês judaico de Tishrei, que eles chamam lá esse mês, em Rosh Hashanah, conforme o calendário agrícola e festivo daquele povo. Logo, o mistério, né, antigo mistério envolvido na separação dos bodes e das ovelhas, ou seja, dos homens justos e injustos, animais desses que, conforme vimos, eram sacrificados naquela festa, quando chegasse esse 7º e último mês, remete, de fato, à ideia da existência de um outro momento especial, que é agora, né? Quando deverá ocorrer neste mundo, né, de provas e expiações, de acordo com as muitas das antigas profecias, uma espécie de novo Yom Kippur, ou seja, um novo juízo, né, que é simbolizado pela ideia do juízo final, do fim do ciclo, né, com o início das grandes expiações humanas e do julgamento de toda a humanidade. Deste modo, tudo isso estaria previsto para ocorrer, conforme a gente pode interpretar e deduzir de muitas outras passagens contidas nas antigas escrituras, né, a partir do 7º e último milênio de uma contagem feita desde o simbólico Adão, que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, quando chegasse o 3º milênio da era cristã. De acordo com o entendimento judaico, eles ensinam, né, que esse período da humanidade, né, da atual humanidade, ela está compreendida num que a gente pode colocar assim, num calendário que eles chamam de Semana Milenar de Anos, Shavuim, né, onde existe uma contagem desde o chamado simbólico Adão, que Kardec deixa bem claro que não é um homem, né? O Adão seria o símbolo de uma geração, o símbolo de uma época, e que, de acordo com aquela contagem, ele teria, né, vivido, né, está lá na questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos, cerca de 4.000 anos antes de Jesus. Jesus veio no 4º milênio daquela contagem e ele sempre ensinava que ele ia morrer e retornar no 3º dia. Ou seja, são todas elas simbologias para demonstrar que ele ia retornar no 3º milênio, né? Então, os judeus ensinam que este mundo, que eles chamam de Olam Hazé, ele iria durar 6.000 anos. E que a partir do 6º milênio, quando entrasse no 7º milênio, que equivale ao 3º milênio, né? O 3º milênio depois da era depois de Cristo, entraria num período de transição que eles chamam de Hasharit Hayamim, que é a tal regeneração, que duraria, né, que esse é o chamado Dia do Senhor, duraria 1.000 anos. E que depois, após esse período, longo período de transição, entraria numa nova era, num novo mundo que eles chamam de Olam Rabá, que nós, na doutrina espírita, chamamos de mundo ditoso ou feliz. Lá no livro A Gênese, Kardec, demonstrando quando é que começou esse período que a gente pode chamar de transição planetária, ele falou lá num certo ponto que ele coloca assim, que a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, ou seja, de transformação, está em cheia há quase um século, ou seja, como Kardec estava lá no século, na segunda metade do século XIX, há quase um século atrás, ou seja, ali por volta do final do século XVII, século XVIII, né? No trabalho da sua transformação. E aí ele coloca, né, pelo qual vimos agitar-se, ou seja, aquelas comoções gerais de todos os lados. Então, ele está querendo dizer que seguinte, que esse período de transição que começou ali, ele continuará até que haja outra vez estabilizado em novas bases. No livro Plantão de Respostas, né, tirado das explicações daquele programa Pinga Fogo, né, foi feita uma pergunta a Chico Xavier sobre... Foi feita a seguinte pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Ou seja, justamente esse período que nós estamos estudando. Isto é, como ocorrerá a transformação, ou seja, essa transição regeneradora do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração. Aí
o Chico Xavier respondeu: através da busca da espiritualização, da superação das dores e construção de uma nova sociedade. Então, ele está falando justamente disso, né? É a vinda de um novo Consolador que traria uma espiritualização da humanidade, é um período de julgamento, de grandes tribulações, por isso ele falou de superação de dores, e a construção de uma nova sociedade, ou seja, ele está falando que dali, com a vinda que a gente viu da nova geração, muitas das coisas terão que ser mudadas. E a humanidade caminha para a regeneração das suas consciências, ou seja, esse período de regeneração vai ser um período de transformação de muitas coisas. Após Chico falando sobre até quando deverá ocorrer essa prevista transformação, acrescentou dizendo: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado, ou seja, transformado pela transição, por volta ali do período de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão ou moralização. Trabalhe amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Ou seja, lembrando justamente aquilo tudo que a gente explicou lá, né? Os atos de amor, né? De caridade, né? De fraternidade direcionada a todos, né? Este é o caminho. Lembrando que aquilo que Kardec falava, fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, o que ele quis dizer, o Emmanuel? O mundo ou período de regeneração, propriamente dito, deverá começar a acontecer, por isso que é ensinado que ali é o alvorecer, né, de uma nova fase, a partir do ano de 2057. Então, aqui a gente dá para construir uma ideia aqui do que seria essa linha do tempo. A gente viu aqui o mundo de provas e expiações. Kardec diz que a transição começou ali mais ou menos a partir do início do século XVIII, lembrando que esse período foi conhecido na história da humanidade como iluminismo, porque coincidiu, né, com o encarne daqueles espíritos de escola que encarnaram no mundo e que abalaram a humanidade ao ponto de fazer com que a humanidade, que estava saindo daquele período de trevas da Idade Média, adentrasse numa fase que ficou conhecida na história como Idade Moderna. De lá para cá, a gente viu que alguns acontecimentos principais aconteceram, né? A queda da Igreja de Roma, a vinda da doutrina espírita, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Hoje a gente está vivendo esse período da Covid-19, mas lembrando que no início do século passado teve também uma outra epidemia, que foi da gripe espanhola, que matou bastante pessoas. E daqui até esse período de 2057, o que está previsto para acontecer? Ninguém sabe, com certeza, mas a gente sabe que algumas coisas deverão acontecer, porque esse período é o período da peneirada, né? É o período onde as grandes transformações, ou seja, esse dia do julgamento que foi falado aqui, deve acontecer. E depois, dessa data, a gente entraria no chamado mundo de regeneração propriamente dito, que, segundo a gente pode entender dos ensinos, principalmente da visão judaica das coisas, deverá durar cerca de 1000 anos. Com isso, gente, eu terminei a parábola de hoje, aproveitando aqui novamente, fazer o meu momento merchan, e agora, além de falar dos meus livros, eu vou apresentar para eles para vocês. Né? Esse primeiro livro que eu lancei, que é o tal Sermão Profético de Jesus, esse livro, 3 Homens, Apenas um Espírito, e o Relógio Cósmico de Deus. São os 3 livros que eu já lancei, que estão lá na plataforma Amazon, em formato e-book e livro físico, e são livros para quem quiser compreender melhor essas profecias para o tempo do fim sobre a ótica da doutrina espírita. E em breve, como foi falado, eu vou estar lançando esse volume 2 do Sermão Profético, que é o sermão trazendo a visão espírita da vinda do Cristo e dessa separação da humanidade. Dentre eles, eu trato nesse novo livro dessa parábola que nós estudamos hoje. Com isso, gente, obrigado
pela atenção de todos. Desculpe aí a longa falação, pelo tempo. Até uma próxima oportunidade e boa noite a todos. Obrigada, Wallace. Foi realmente muito bom. É como tu disseste, a parábola é muito esclarecedora, é muito tranquila. Nós estamos vivenciando essa separação, não Sim, há sim. dúvidas nessa compreensão. Mas o que me chama atenção são os ensinamentos de Jesus, são atemporais e eternos. Quando nós falamos dessa fase de transição, lembrando a classificação didática que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo dos tipos de planetas, de acordo com os tipos de espíritos que aí habitam, nós vemos também que essa separação ocorrerá na próxima fase também, de regeneração a mundo feliz e de mundo feliz a mundo ditoso. Por quê? Porque sempre haverão ovelhas e bodes no pasto. Porque só não ocorrem injustos apenas no mundo celeste ou ditoso. Isso mesmo. Então, nós sabemos que esta fase que nós estamos vivenciando, a Terra já vivenciou. É claro que quanto maior o número dos injustos, e que nós sabemos deveriam haver em maior número de mundo primitivo para mundo de expiações, do que de mundo de expiações para mundo de regeneração, nós, apesar de estarmos sentindo um tempo muito desafiador, nós hoje estamos mais fortalecidos pelo conhecimento, pela doutrina espírita, pelos esclarecimentos e pela própria vinda do Mestre, que antecipou tudo isso, que nos deixa muito mais fortalecidos para o enfrentamento deste período de transição. Com certeza. E isso nos deixa até mais otimistas. Não que não sejamos, porque a lei é de progresso e nós estamos progredindo, mas otimistas no sentido de que nós já vivenciamos épocas difíceis também, não nessas personagens que hoje trazemos, mas como espíritos imortais que somos. Então, a mim, me fica muito claro, e eu sinto uma pequena divergência da grade que tu colocas, do período de transição. Para mim, o período de transição planetária inicia com o próprio mestre. É nesse sentido que eu quero dizer, porque ele já antecipou essa separação. Então, ele já veio esclarecer os seus seguidores de que aqueles que teimam em ser injustos ou bodes não irão para o lado direito de Jesus, de Deus, e sim habitarão não o céu, mas o inferno eterno, que assim se parece para aquele que sofre. Né? Não, nós sabemos que não é eterno, mas para aquele que sofre, assim se parece. Essa minha consideração é em função de que o período de regeneração é longo. Desculpe, o período da transição é longo. Nós agora estamos no ápice dessa transição, como tu mesmo disseste, trazendo a citação de Emmanuel para 2057, que faltam apenas 32 anos. Né? Então, quando eu vejo essas tuas explicações, mas baseadas na orientação de Jesus, que já mostrava este período, a mim me parece que o próprio Cristo inicia a transição. Sim.
É porque quando a gente trata dessa questão de períodos, né, a gente tem que entender isso, né, usando aquele linguajar do Antigo Testamento, um dia é como se fosse 1000 anos. Então, a gente tem que entender que o Kardec deixou bem claro que o período de regeneração ele é um período de transição. E o que a gente chama de transição planetária é como se fosse uma transição dentro de uma transição maior, que é a própria regeneração. Então, o que o Kardec colocou lá é o seguinte: ele no século, segunda metade do século XIX, ele coloca o seguinte: as coisas começaram a mudar mais ou menos 100 anos antes. E esse período que a gente chama de transição, então começou ali pelo início do século XVIII e vai durar, pelo que o Emmanuel falou, né, até essa segunda metade do século XXI, a data de 2057. Esse ali já é a regeneração, começando desde aquela época. Mas como a transição está contida dentro da regeneração, né, a gente ainda está no chamado olho do furacão, ou seja, você vê que nas antigas escrituras, esse período que a gente está vivendo, e esse período de 1000 anos, que esse dia do Senhor, esse um dia profético, ele é simbolizado pela ideia da tormenta, o dia de angústia, né? Então, é um dia, na ótica de Deus, é um dia longo, de 1000 anos, mas a gente ainda está no olho do furacão, que é esse, a gente ainda está no período de transição, encerrando, né? Que a regeneração propriamente dita, que a gente pode colocar, a partir daquela data de 2057. Mas a gente tem que entender que as pessoas costumam confundir que a transição ela faz parte da regeneração. Então, se a gente falar assim, quando é que começou a regeneração da humanidade? Começou desde aquela época ali, 100 anos antes de Kardec, e vai durar ali até o final desse milênio, 3000 em alguma coisa, né? Agora, a Claro. transição, ela está contida, ela faz parte da regeneração. E a gente está, é como se fosse um pequeno movimento dentro dessa transição maior. E o que vai ter que acontecer? Você falou, né? Esse período, a gente já está vendo que está sendo o quê? Deixando de encarnar na Terra alguns espíritos mais cruéis. Eles ainda estão aí, né? Daqui a 20, 30, 40 anos, ninguém praticamente dessa sala aqui vai estar vivo nesse mundo, nem eles. Então, a gente está nesse processo de substituição da humanidade. Essa nova geração vai vir e o grande trabalho dela vai ser, nesse período de 1000 anos, transformar a humanidade. E quando a gente fala transformar a humanidade, é transformar todas as suas instituições religiosas, familiares, as instituições políticas, financeiras, essas coisas que a gente está vendo aí, né? O capital, ao invés de estar sendo empregado para a proteção e o amparo dos necessitados, está sendo colocado na bolsa de valores, por exemplo, né? A gente está vendo aí que a concentração de riqueza na mão de uns em detrimento da miséria de outros. Ou seja, a gente ainda não está vivendo um ambiente de justiça social naquela ótica judaico-cristã que Jesus ensinou. Não, Então, a perfeito. gente vai ter que mudar, isso vai ter que mudar. E Eu tem o quê? Esse período longo para acontecer, não vai acontecer nos próximos 30 anos. O que vai acontecer para mudar isso tudo, para isso acontecer? Aquilo que Kardec já deixou uma pista lá. O mal, às vezes, tem que chegar, no né, excesso, no excesso, né, para o homem ao sentir homem sentir a necessidade da necessidade do mudança. bem. Ou seja, às vezes até quem está acostumado com isso tudo aí, porque está no bem, né? Tá bem, está tranquilo, não está sofrendo, mas na hora que o bicho pega, a gente quer que a coisa se mude, se transforme. Então, longe de mim ser profeta de coisa ruim, mas a gente fala o seguinte: será que nós já chegamos no extremo, né, na situação extrema, onde a humanidade vai ter que ansiar a mudança? Não sei, né? Alguns que já despertaram, sim, né, Wallace? Nem todos. Nós sabemos que poucos ainda perante a humanidade despertaram para as coisas espirituais, ainda estão distraídos.
Mas eu entendo como tu disseste mesmo, né? A transição, dentro da transição, e fica perfeita a tua explicação. A Célia pergunta, Wallace, qual o objetivo / diferença entre o julgamento coletivo e individual? Precisa dos dois? Ou são duas explicações de, no fundo, uma mesma coisa? Como fica a cada um segundo as suas obras? Dando uma explicação bem simples para ser entendido, né? O julgamento individual, ele tem que ocorrer porque cada um é responsável pelo aquilo que faz. Mas como esse chamado julgamento final é um julgamento mais amplo, né? É como se, aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Nós somos, né, entre atos, julgados pelos nossos atos a cada nova existência. A gente morre, encarna, e na nossa programação encarnatória faz parte o quê? Essa avaliação de condutas e a promessa no novo encarne para a gente adotar novas posturas para a nossa reforma íntima. Esse seria o quê? Aquela simbologia do julgamento individual. Agora, esse julgamento final, que não é, a gente não pode entender com a ideia de ser o último, mas é o julgamento de o fim de um ciclo, que não é o único ciclo que existiu, né? Falado desse julgamento coletivo, onde cada um, né, individualmente responde pelos seus atos, mas são julgados todos num período, ou seja, um período onde cada um tem, né, e a coletividade responde pelos seus atos. A gente pode usar um exemplo como se fosse um colégio, né? Tem um ano letivo, né, que a gente pode colocar assim, um ano letivo, e tem as provas normais, semestrais, mensais, onde cada aluno ali fazendo a sua prova e sendo avaliado, julgado, né, em cada avaliação. Mas qual que seria o julgamento final? Aquela avaliação de final do ciclo. É aquela que vai fazer o seguinte, ó, é a prova final. Quem conseguiu os pontos passa para o próximo ano. Quem não conseguiu, ou está reprovado ou vai para recuperação. Então, a ideia seria a mesma. Espero que eu tenha respondido. Perfeitamente. O Carlos coloca, tenho a impressão que o mesmo anjo que esclareceu o profeta Daniel, que consta no livro O Sermão Profético de Jesus, é o mesmo mentor do Dr. Wallace. Muito grato pelos seus ensinamentos maravilhosos. Arlete Pereira também coloca, linda palestra, bem esclarecedora, gratidão. Sempre a Wallace Oliveira. A Diva, querida amiga, gratidão por nos presentear com essa palestra maravilhosa, profunda e esclarecedora. O Luciano, amigo de sempre estar presente nas nossas lives, ele coloca, sensacional essa interpretação do Wallace. Como não há o acaso nem coincidências, a parábola é esclarecida diante de nós. Muito obrigada, Kelly e Luciano. Os Obrigado. outros também colocam que foi um magnífico esclarecimento. Eu gosto, sabe, Wallace, desses nossos bate-papos, depois das tuas explicações, porque a mim me parece muito que o que está faltando é a presença de Jesus na vida das pessoas. E quando tu trazes Jesus profético, mas Jesus presente no exemplo do pastor separando bodes e ovelhas, nos coloca inseridos neste nosso pasto, que é o planeta Terra, responsáveis pelas nossas ações. Porque, de um lado, as ovelhas mansas, apacentadas, tranquilas, elas tinham um comportamento, mas conviviam com os bodes irritadiços, de um comportamento oposto, no mesmo ambiente.
Mas este convívio, como tu colocaste, traz para nós a, a finitude deste tempo. Então, nos coloca rédeas nas nossas mãos. Nós estamos, assim mesmo, convivendo com todas essas barbaridades que chegam à luz dos nossos olhos, que não são mais aceitas por nós, e por isso, nós que eu digo, os homens de bem, e por isso esta mudança, porque a maioria dos espíritos que estão na Terra são voltados ao bem, por isso que nós estamos mudando de categoria. Para nós, isso faz com que tomemos as rédeas nas nossas mãos no executarmos o trabalho no bem. Por quê? Porque as ovelhas serão apartadas dos bodes. E isso nós precisamos entender. Terá o tempo do convívio e terá o tempo da separação. E as pessoas, quando tu trazes com essa profundidade de esclarecimentos e, ao mesmo tempo, trazendo Jesus, as pessoas compreendem que nós não estamos abandonados, a Deus dará, que existe Jesus no leme, e o que está faltando é Jesus na vida das pessoas. Sim, com certeza. Depois que a gente começa a estudar as antigas escrituras, particularmente o Antigo Testamento, né, como eu trouxe para vocês algumas passagens, né, sobre essa ótica, essa visão espírita, a gente vê realmente aquilo que eu sempre falo, existe um planejamento divino. Lá no livro de Eclesiastes, né, é falado lá, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, né? Então é isso aí, né? O exemplo do planeta escola, né, que a gente pode tirar dos ensinamentos de Kardec, são claríssimos, né? Até na questão do tempo. Como na escola existe o ano letivo, né? Existe o lado do aprendizado, existe o lado da prática, existe o lado da avaliação, a ideia é claríssima. Ou seja, se nós que somos pequenos sabemos planejar as coisas, imagina Deus, que é superior a gente. E o planejamento dele é sempre melhor do que o melhor dos homens, né? Então ele não planeja para dar errado, ele planeja para dar certo, e vai dar certo. É isso que a gente, na doutrina espírita, a gente tem que ter o quê? A confiança. Ou seja, isso tudo que a gente ouve é justamente para trazer a gente, novamente, Jesus aos nossos ouvidos e resgatar a fé, aquela fidelidade que ele espera da gente, né? Aquela certeza do que tem que ser feito e qual é usando o linguajar, o galardão que cada um vai receber pelo aquilo que faz. Maravilha. Vitório, queres fazer algum comentário? Não, só agradecer, porque realmente foi muito bem colocado, como sempre, pelo Wallace. É sempre um aprendizado e a compreensão ampliada. Só agradecimento, as colocações estão nada a questionar. Ela é bem E só simples, né, agradecer. Vitória? Oi? A parábola é bem simples e nós, da doutrina espírita, temos esse privilégio, porque esses ensinamentos já estão repisados, né, na nossa consciência espírita, né, que o E depois Consolador trouxe para a é, gente, né? atualiza desde os primórdios, Ezequiel, Daniel, enfim, nessa sequência que o Cristo nos traz com a doutrina, nesse link, ela fica realmente muito facilitada, porque tu traz de uma maneira muito didática e, claro, quem estuda a doutrina vai fazendo os links, então fica muito mais aclarado e a parábola, evidentemente, ela fica com uma compreensão muito maior. Mas muito bom, Abre aquelas antigas escrituras, elas se abrem, né? abre, evidentemente. Mais uma vez, Maravilha. obrigadão, querida. Vamos te aguardar para a próxima. Sim. E nós gostamos muito de trazer os teus estudos, porque tu compartilhas, e isso
faz com que nós também revertemos a ti esse estímulo de estudar, de trazer Jesus no seu contexto. Eu acho que nunca ele esteve tão atual como ele está agora, nunca ele esteve tão presente como ele está agora, mas, na grande maioria das pessoas, ele continua desconhecido e continua ausente. Então, Wallace, o nosso agradecimento, as tuas considerações finais, e vamos aguardar o teu próximo livro para aprofundarmos também nos nossos estudos. É aquilo que Jesus tão bem nos ensinou através de palavras simples, né? A candeia, quando acesa, ela tem que clarear, não é isso? Quando ele virou para os discípulos e falou assim: vós sois a luz do mundo, igual ele era a luz do mundo naquela época, né? Então é isso aí, é o dever moral de cada um de nós ser o quê? Repassador dos ensinos, né, de Jesus, né? Trazer Jesus, fazer com que a mensagem de Jesus repercuta a todos os corações, né? Então, obrigado pelo convite. Me sinto, né, agradecido por mais essa oportunidade de poder falar com vocês. Tá? Agradeço a presença de todos, os elogios, os incentivos, e é isso aí. A gente vai, a cada novo ensino, novas parábolas, novos entendimentos. Obrigado. Obrigada, Wallace. Obrigada a todos que estão conosco até essa hora, que possam se envolver nessas bênçãos de Jesus e que possamos estar juntos na segunda-feira que vem com uma nova live nas plataformas da UB Serra Gaúcha. Boa noite a todos, boa noite, Wallace, boa Boa noite, noite. Fábio. Muito obrigada pela companhia, boa noite a todos vocês.